E aí galera, Ronaldo aqui, e a gente vai estar recebendo vocês aqui com muito prazer na nossa última atividade de IoT do ciclo 1. Então, essa atividade é mais de replicação, então ela é mais tranquila, e é mais para vocês entenderem como funciona um dos protocolos mais importantes do IoT, pelo menos o que a gente mais usa nos protótipos da vida, né? E como falar de IoT, que envolve internet, né? Sem falar do MQTT. Então, é um dos protocolos, assim, super legais, super de boa de implementar, e que a gente usa bastante. Então vamos lá para a explicação primeiramente da sigla dele. O M é de message, então é mensagem. O que é que você vai querer mandar? Um número, um texto, um JSON? Tá. MQTT. Para quando a gente começar a falar, antes de falar da sigla, né? Vamos falar que é um protocolo quase que como um WhatsApp. A gente vai ter uma mensagem, a gente vai mandar essa mensagem por meio de alguma forma, e alguém vai receber essa mensagem. Porque ela, teoricamente, está interessada em receber aquela mensagem. Então, fica comigo, vamos lá, que a gente vai entender. Então, voltando, esse M seria de message, ou seja, mensagem. Se a gente vai receber um número, um texto ou um JSON. O que é um JSON? É quase como o dicionário Python, tá? A gente vai ter o conjunto chave e o valor dessa chave. Vamos dizer que a nossa chave é temperatura. O valor dessa temperatura é 24 graus, 25, 26. Então, o JSON seria esse formato, chave e valor. A próxima letra é enfileiramento, né? Queuing. Que significa que esse número, esse texto, esse JSON vai vir de forma organizada numa fila lógica. Então, primeiro vai aos 24, depois atualiza 25 graus Celsius, depois atualiza 26 graus Celsius, e aí vai chegando uma por uma, enfileiradamente. Tá. Telemetria. Significa pegar e justamente fazer esse processo que a gente tá falando, de enviar um dado remotamente, tá? É a base do IoT, né? Então, é enviar essa informação de temperatura de forma enfileirada. Então, a gente já chegou aí na terceira letra. E a quarta letra, como é que a gente vai enviar essa mensagem de temperatura? É o transporte, né? É o transport. Vai ser o TCP/IP. Então, é um protocolo de comunicação aí que a gente vai estar usando, que é conhecido por ser muito seguro, por entregar o dado de uma forma muito legal e garantir que ele vai ir e chegar com segurança de onde ele saiu até onde ele vai. Então, vamos imaginar que é tipo um carteiro muito bem treinado e ama o trabalho dele. Já o irmãozinho dele, o DP, não é aquele carteiro que já desistiu da vida, então ele vai chutar a embalagem, enfim. O TCP é o que a gente vai estar usando, tá? Então, porque pela facilidade de implementação, por ele ser seguro e tudo mais, tá? Vamos lá. Explicado o que é MQTT, né, que é essa forma enfileirada de mandar mensagens, dados de sensores remotamente por meio do TCP, que é o protocolo que vai pegar essa mensagem e jogar em outro canto, vamos falar um pouquinho mais como funciona o protocolo em si. Vamos imaginar que a gente tem uma comunidade de WhatsApp em robótica. A gente tem um grupo de robótica educacional, o grupo de pesquisa em robótica, o grupo de IA, IoT, eventos e regulamentação em robótica. Vamos dizer que eu tenho um artigo em leis e regras de robótica, no geral. Eu tenho esse artigo e o que é que vai acontecer? Eu quero publicar ele em algum desses grupos. Qual grupo eu vou escolher? Eu vou escolher o grupo robótica educacional? Talvez não faça muito sentido. Mas tem um aqui, ó, regulamentação em robótica. Já sei. Vou publicar aqui. Então, a partir desse momento, olha as palavrinhas mágicas que surgem. Eu sou o publisher. Eu sou o publisher. Eu sou o publicador de uma certa informação, de uma certa mensagem, de um certo texto. Esse grupo do WhatsApp, regulamentação em robótica, é o meu tópico. É onde eu vou pegar a minha informação e publicar. E aí, quem será que quer essa informação? Esse pessoal que quer a informação se chama subscribers, os inscritos da minha publicação. Então, vamos dizer que a pessoa 1 está interessada no tópico leis e regras de robótica, assim como a pessoa 2. Elas estão nesse grupo do WhatsApp, elas estão no canal de comunicação. Mas essa pessoa 3 quer saber só de algumas regras de alguma competição, ela não quer saber exatamente leis e regras. Então, vamos dizer que as pessoas realmente interessadas na minha publicação de leis e regras de robótica são essas duas pessoas, a pessoa 1 e a pessoa 2. Como é que a gente vai chamar essas pessoas? Subscribers. E aí fica a dúvida. A pessoa 3 está no nosso tópico. Está no nosso tópico não. Ela está aqui, ó, no canal de comunicação e regulamentação em robótica. Ela tem acesso à informação, mas ela não quer saber de leis e regras de robótica. Ela quer saber sobre outra coisa. Ela quer saber sobre regras de alguma competição. Então, nesse sistema aqui de MQTT, essa pessoa não seria o nosso subscriber, porque ela não está interessada no que a gente quer publicar. E é assim que funciona o MQTT. Basicamente, a gente podia pensar em como a gente podia construir um pequeno WhatsApp com ele. Então, vamos dizer que eu vou ter
eu sou um portal de notícias e eu vou publicar notícias sobre IoT. E vocês vão lá na revista online e se inscreve, né? Na revista não, que a gente tá no exemplo do WhatsApp, né? Então, eu sou esse canal de notícia do WhatsApp, e aí vocês pegam e mandam uma mensagem pra mim e fala: estou interessado em receber notícias. Você é o subscriber, você é um inscrito, eu sou o publicador da notícia, e o WhatsApp é o nosso tópico. É por onde a comunicação vai acontecer. Então, basicamente, a MQTT funciona dessa forma, bem parecido com o WhatsApp. Então, é isso. Publisher, subscriber, tópico. Então, publisher é a gente com artigo em robótica. O tópico seria que regulamentação em robótica, comunicação seria regulamentação em robótica. O tópico seria leis e regras, basicamente. A gente pode pensar aqui como um tópico e esse aqui como subtópico. Então, se a pessoa 3 ela está interessada no tópico, mas não está interessada no subtópico. Mas se a pessoa 1 ela está interessada no tópico e no subtópico, e por isso que ela fecha o sistema. Porque ela é o subscriber. Ela está interessada no que a gente quer publicar especificamente. Ela se inscreveu para receber aquela notícia específica, tá? Então, vocês podem ver que o MQTT, ele faz muito sentido. Quando explica e quando você entende, faz muito sentido implementar ele. Parece, por exemplo, se a gente quisesse receber informação de temperatura da Acerte, a gente seria inscritos, a gente seria os subscribers, né? E a gente se inscreveria no tópico temperatura/Acerte. E a gente receberia essa informação de temperatura, tá? Beleza? Então é basicamente isso. Vamos lá para o que a gente vai usar hoje, né? Que é basicamente o mosquito, é o broker. Ele é por meio de onde a comunicação vai acontecer. Então, aqui na comunidade do WhatsApp, né? A gente tem a comunidade do WhatsApp, que permite esses outros grupos existirem. Então, o mosquito seria a mesma coisa, tá? Dando uma analogia. O publisher vai ser a ESP. Então, eu já vou, por exemplo, aqui, ó. Puxei, por exemplo. O publisher vai ser a ESP, então ela vai publicar a informação do sensor de temperatura, que é esse carinha aqui, tá? Então, como é que ela vai publicar essa informação? Por meio de Wi-Fi. O Wi-Fi é como se fosse a estrada e o TCP é o caminhão percorrendo essa estrada. Então, como a gente sabe, o caminhão, assim, vamos considerar que é um caminhão bem bonitinho. Então, o caminhão tá lá, pegou seu pacotinho e vai entregar até sua casa, que você é um inscrito, a loja que enviou é o publicador daquele item. O Wi-Fi é a estrada e o caminhão é o TCP, tá? Então, é basicamente isso. A ESP seria o publicador aqui, tá? Ela vai publicar a informação de quem? Do sensor de temperatura, que é esse carinha aí, que vocês estão vendo. Porque esse cara envia a temperatura para ela processa, e agora ela pode fazer o que quiser com essa informação. O que é que ela vai fazer? Pegar essa informação e, por meio de MQTT, jogar ela para quem estiver interessado. Então, tá feita a explicação de MQTT, vamos lá pro código. Bem, eu queria começar essa aula dizendo que, tipo assim, vocês podem ver outros sensores e tentar implementar eles para essa informação chegar na ESP e ela mandar essa informação. A gente vai estar aqui usando o sensor de temperatura, mas vocês não precisam usar ele. Mas eu vou deixar mais prático, caso algum de vocês estejam sem tempo e tal, só quer ver como funciona, então fica com ele. Mas quem tem um pouquinho de mais tempo pode usar alguns desses outros sensores, por exemplo. O sensor ultrassônico, o sensor de detecção de presença, o sensor de temperatura e umidade, o sensor de luminosidade. Então vocês podem ver como é a implementação deles usando a SPDF. Geralmente esse material já está tudo pronto na internet. Então vocês pegam aqui, colocam os pinozinhos e tal, mandam essa informação para a ESP e vão fazer o que a gente vai ensinar aqui agora, tá? Mas voltando ao sensor de temperatura, que é o exemplo que já está pronto aqui, bem prático para vocês usarem, tá? Vocês vão ter acesso tanto a esse Wok quanto a esse Colab aqui, tá? A gente vai usar o Colab também. Começando, né, a gente tem alguns... O código está inteiramente comentado, linha por linha, que é para vocês entenderem cada coisa, se vocês realmente estiverem dispostos a entender tudo, tá? Mas é bem simples, tá? Não é nada demais, olhando aqui o código abstraído já. Então, fica com vocês essa decisão, mas vamos lá explicar basicamente o principal, né? A gente vai ter alguns includes aqui, né? Aqui é linguagem C, aqui é FreeRTOS, né? Que o sistema operacional em tempo real. Aqui vai ser o gerenciamento de Wi-Fi, como eu disse. O ESP vai pegar a informação e publicar. Mas ele vai publicar a informação como? Através de Wi-Fi, através do TCP. Então, o Wi-Fi é a estrada, o TCP é o caminhão, o subscriber é a gente, o publisher é a ESP, tá? A MQTT aqui, ó, que vai ser o responsável por essa comunicação. O driver GPIO, né, que é justamente a parte dos sistemas internos da ESP, né? Tanto o driver GPIO quanto o ADC. Contra a calibração do ADC, tá? Então, esses daqui são mais para isso, essas bibliotecas. Algumas variáveis globais, como o nome da rede que a gente quer se conectar, a senha dela, vocês viram que é a senha vazia. Essa rede aqui, ela é disponibilizada pelo Wok, tá?
O bit indicador de conexão Wi-Fi, então, ele é usado para falar se começou um evento. Eu até botei aqui, por exemplo, o Wi-Fi Event Group, isso ativa o bit 0, posição mais à direita, no grupo de eventos, sinalizando que a ESP foi conectado ao Wi-Fi. Então seria um bit para falar que deu sucesso ou que não deu sucesso, ou para meio que registrar o que aconteceu ali com a ESP, tá? Tensão de referência aqui e outras coisinhas para a ESP funcionar. Aqui seria o pino do NTC, que no caso é o nome desse sensor, tá? NTC. Ele está no ADC1 Channel 7, e esse Channel 7 é o pino 35, aí vocês vão ver que a gente não declarou 35, a gente declarou a entrada do ADC que ele tá. Se você quiser saber os canais de ADC da ESP, você tem que ir lá na documentação dela e procurar pino a pino, onde fica o ADC1, o ADC2, o ADC3, o 4, 5, 6 e o 7. E aqui, essa variável chamada beta, que é um coeficiente para a gente calcular o valor de temperatura que está chegando nesse sensor. Beleza? Então, vamos lá para o código em si. Bem, gente, aqui a gente tem mais outras coisinhas. Vou até dar um Ctrl mais aqui no... Pronto. A gente tem aqui o grupo de eventos do Wi-Fi, então esse sistema de conexão Wi-Fi, ele funciona por meio de eventos. Deu certo essa conexão, deu certo esse protocolo, ele vai falando, ok, até tudo dá ok e realmente dá tudo certo. Então é basicamente eventos. Essa tag aqui que é só para os logs, né? O que é log? É justamente uma mensagem de depuração que a gente pode observar, né? Então toda vez que for aparecer alguma informação da ESP relacionada ao Wi-Fi, vai vir com esse log MQTT, basicamente. É a string que aparecerá no terminal sempre que um log for emitido com essa tag. Global Temperature, 24 graus Celsius, né? Ou 24.0 só. É a temperatura que a gente vai usar de referência, aquela temperatura inicial. Então, a gente vai usar esses 24 graus. Essa instância aqui de criar semáforo, de criar um cliente MQTT. Mas, enfim, vamos lá, continuando. O handler de eventos Wi-Fi. Eu até tinha botado aqui sobre o que é um handler. Vou até puxar esse comentário aqui para cima. Handler é o manipulador ou tratador, né? É a função que é chamada automaticamente quando certo evento acontece. Então, esse handler aqui seria relacionado ao Wi-Fi. Vai ser chamado automaticamente toda vez que ocorrer alguma coisa relacionada ao Wi-Fi, relacionada a IP, enfim. A assinatura dessa função aqui eu até coloquei para vocês, assim como vai ser todas as outras. Ela vai receber um argumento genérico, a gente não vai estar usando. Vai identificar o tipo do evento, já que eu falei que são vários eventos que acontecem para o Wi-Fi ser sucedido. Dá certo, né, no caso. O código específico do evento e os dados do evento. Aqui a gente tem cada ifzinho. Então, primeiro ele tenta se conectar à rede Wi-Fi, ele tenta se reconectar caso o Wi-Fi não tenha dado certo de primeira. E depois que ele se conecta, ele tenta ver ali se o evento conseguiu um IP válido. Então, enfim, comunicação, Wi-Fi. E as outras também serão mais ou menos desse estilo, tá? Então, aqui na inicialização do Wi-Fi, por exemplo, aqui é outra função, né? Initialize Wi-Fi. Não é um handler, tá? Ela não vai ser chamada automaticamente. Ela vai ser chamada para se conectar ao Wi-Fi, provavelmente uma vez, eu acho. Enfim. Vai criar aqui um grupo de eventos usado para sinalizar estados. Então, ele vai ter vários eventos, assim, para checar ou não checar se acontecer alguns eventos de Wi-Fi e protocolo de redes, tá? Então, essa parte vocês podem abstrair um pouco, mas eu acho interessante umas coisinhas aqui, tá? Como eu disse, está tudo comentado. Então, por exemplo, aqui inicializa a abstração da rede, cria loop de evento padrão para ESP, então, para fazer essa conexão, cria interface de rede, e aqui cria a estrutura de configuração Wi-Fi. Bem, eu acho essa parte legal, porque ela leva a gente a esse struct aqui. Wi-Fi config T. Vai criar um struct Wi-Fi config do tipo Wi-Fi config T, que vai ter os seguintes membros dentro desse struct. O SSID, que é o nome da rede, e o password. O SSID, a gente já definiu ele aqui. SSID e password, tá? Que a gente tá ali, pass, o nome que a gente colocou. Então, aqui no Initialize Wi-Fi, a gente está passando para essa struct esses valores. E esses valores vão ser usados na função de inicializar o Wi-Fi para se conectar ao Wi-Fi, porque todo mundo sabe que quando a gente se conecta ao Wi-Fi, a gente precisa de nome e senha. Então, basicamente, vai ser para isso, tá? Aqui, enfim, outras operações de protocolo de rede Wi-Fi da ESP. Vamos lá para o handler de eventos MQTT. A gente estava falando de handler de Wi-Fi. Agora vai ser de MQTT. Então, aqui a gente vai estar usando uma biblioteca específica de MQTT. A gente vai estar esperando o tipo do evento que está chegando, o ID do evento e os dados que estão vindo com esse evento. Então, a gente vai estar criando uma variável para receber os dados que estão vindo. A gente vai criar um cliente. E aqui a gente vai ter o switch case
para controlar esses eventos do MQTT. Para, além da conexão Wi-Fi ser bem sucedido, então a gente tinha todos aqueles eventos, a gente também vai ter os eventos do MQTT, para o MQTT ser bem sucedido. Então percebam que é uma série de verificações contínuas, né? Várias verificações para o protocolo dar certo e ele realmente funcionar. Então vamos lá. Esse switch aqui do MQTT Handler, a função que é chamada quando o evento inicia, o evento do MQTT, vai ter algumas coisinhas aqui. Esse Event Connected é o evento quando ele loga e conecta ao broker, ou seja, a nossa comunidade do WhatsApp, ele tá lá, ele conseguiu entrar no canal de comunicação, vamos dizer assim, tá? Ele vai falar que o evento foi conectado. Quando for desconectado, ele também vai falar, olha, o evento foi desconectado. Isso é um switch case, tá, gente? É como se fossem vários ifs, mas o switch case é uma forma mais, pelo menos eu acho, mais elegante de construir. Então, caso aconteça do MQTT ser conectado, envie um log de informação, então é log, que o MQTT foi conectado. Se for desconectado, envie um log de informação, log, que o MQTT foi desconectado. Se chegar um dado, envie um log de informação, log, que data foi recebida e qual data foi e que data é essa. Então a gente bota aqui um print com porcentagem de string e recebe essa data e imprime no terminal. MQTT erro. Aconteceu algum erro na comunicação do MQTT. Log, mas agora o log não é de informação, é de erro. Então a gente escreve log e não log. Já vou explicar isso. O log é para justamente informar algum erro. Então ele vai falar, deu erro no MQTT em alguma parte? Deu erro. E aí você vai ver essa mensagem aparecendo e você vai controlar. Para que servem logs? É isso que eu estou falando aqui para vocês. A gente tem um log, a gente tem um logw, a gente tem um log i, né, log i. Vamos falar assim, log e, log w, log i, log d e log v. A gente vai usar principalmente o log i, que é para receber informação, a gente só quer informação, e o log e, que é para receber algum tipo de erro. Mas a gente tem o w, que é de warning, que é aviso, o d de depuração e o v de verbose, né? O que é isso? Ele vai imprimir todas as informações internas do processo, mas isso só é útil para quem manja muito do que está fazendo e precisa daquela informação, tá? Então a gente só está usando aqui o log i, que é para um log de informação, e o log e, que é um log de erro. Então, pequenas mensagens no terminal para informar alguma coisa ou para informar algum erro, beleza? Vamos dar continuidade. Inicialização do MQTT. Então, assim como a gente tinha o handler do Wi-Fi e a inicialização do Wi-Fi, a gente tem o handler do MQTT e a inicialização do MQTT. E vocês conseguem perceber que tudo começa a fazer bastante sentido. Então, o handler. Então, a gente fala que quer alguma coisa do MQTT, ele chama o handler. Agora a gente quer iniciar o MQTT, então ele chama o inicializador. Por isso que a gente tem essas 4 funções. Espero que tenha ficado claro, né? Esteja ficando claro. Ele vai dizer aqui, ó, nessa struct aqui, ele vai dizer qual broker que a gente quer acessar. No caso da gente, a gente quer usar o MQTT, o Mosquito, tá? É um nomezinho engraçado. Mas o que é esse Mosquito? É um servidor público de teste, para a gente testar justamente esse MQTT. Então, a gente não precisaria de um servidor aqui na nossa casa, por exemplo, ou no laboratório A7, tá? Então, esse MQTT, o Mosquito, na verdade, a gente usa para testar MQTT, para quando a gente está aprendendo. Mas aí não é muito seguro, né? Porque ele é público. Mas, vamos lá. A gente vai criar o cliente, a gente vai registrar o evento e vai inicializar. Mas, basicamente, a informação mais importante dessa função aqui é essa configuração, que é essa struct aqui. Ela vai mandar essa... Vai dizer a URL, né? O URI que vai estar sendo o broker, o servidor, o canal de comunicação, tá? E aqui a gente tem a parte de temperatura, cálculo de temperatura do sensor de temperatura. Mas para isso, vamos fazer a explicação e continuar. Então, galera, o sensor de temperatura, para trabalhar com a ESP, ele é um pouquinho mais rebuscado, mas não é nada não, vocês vão ver. Aqui ele vai ter que usar uma função própria para ele, e a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente vai declarar uma variável global chamada Celsius Global, ela vai começar em 0. Por que a gente vai criar isso, né? Porque depois que a gente terminar de calcular a temperatura, a gente manda para essa variável global e em qualquer parte do código a gente consegue acessar ela, o que deixa as coisas mais práticas. Não tão otimizadas quanto deveriam ser, mas deixa mais prático. Vocês já vão ver. Aí vai ter essa função GenerateData, gerador de dado. Que dado? Temperatura. Então eu podia escrever aqui data temp, tá? Mas enfim, deixa assim. O que é que vai ter aqui? A gente vai usar um pino analógico. Por quê? Porque esse sensor de temperatura, ele é uma faixa de valores grande ali e ele é analógico. Então, se o sensor é analógico, você precisa usar uma porta analógica da ESP.
E aí, basicamente, ele vai dizer aqui que vai usar o pino analógico que a gente definiu, que é esse NTC pin. Esse NTC pin tá lá em cima, ó. ADC1 Channel 7. Quando a gente fala Channel 7, ele já subentende que é na GPIO 35, pela configuração interna dele, tá? Então, vamos voltar aqui no NTC pin. Beleza. A gente vai, primeiramente, criar uma estrutura que armazena os dados de calibração. Sim. Aí, para fazer essa leitura de analógica, a gente precisa fazer algumas coisinhas, como a estrutura que armazenará os dados da calibração, configurar esse ADC para 12 bits, ou seja, valores de 0 a 4095. 4095 graus Celsius? Não. 0 a 4095, ou seja, 4096 valores possíveis, é a leitura crua do ADC. Então, tem a leitura do ADC, tem essa leitura convertida para tensão, tem essa tensão convertida para graus Celsius, e aí, a partir disso, a gente consegue fazer o que a gente quiser. Mas tem esse processo, sabe? Então, recapitulando, caso não tenha ficado muito claro. Uns sensores, existem sensores digitais e sensores analógicos. O sensor de temperatura, ele é um sensor analógico. Então, a gente vai usar um pino analógico da ESP, tá? Acho que isso está claro. E aí, a gente tem que fazer algumas coisas, como alterar a quantidade, a resolução desse ADC. Se um sensor precisa de menos ou mais bits para ele funcionar e traz essa informação, é com ele. A gente sabe que o sensor de temperatura precisa desses 12 bits, no caso. Então, a gente configura esse ADC para pegar valores de 0 a 4095, né? 12 bits do ADC. Então, é basicamente isso. Tentei não explicar muito, entrar muito em detalhes, mas é basicamente isso. Sensor analógico, pino analógico. Precisa configurar esse pino analógico para receber uma certa quantidade de bits, a gente vai colocar 12. E a gente configura essa atenuação, né? Então, basicamente, o pino da temperatura, essa atenuação seria para medir tensões até 3.3 volts, que é perfeito para esse sensor que está alimentado com 3.3 volts. E agora ele vai caracterizar esse ADC. Ele vai aqui pegar a atenuação que a gente fez para medir tensões de até 3.3 volts, porque como eu falei, o sensor ele vai ser captado pela entrada DC. Essa leitura vai ser de 0 a 4095. Depois ele vai converter em tensão. Depois ele vai converter em informação, tá? Basicamente. Então, vai ter aqui de 0 a 4095, a tensão de referência, que a gente até redefiniu aqui, né? Que é 1100 milivolts. Enfim, vai configurar esse ADC, esse pino analógico feito para receber sensores analógicos. Nesse while, finalmente chegamos no sensor, ele vai receber o valor cru. O valor cru que ele receber desse pino aqui, que é esse aqui, 35. Quando ele receber esse valor, ele vai usar uma fórmula para converter esse valor em tensão, depois graus Kelvin, se não me engano, e depois Celsius, tá? Então, ele faz essa conversão. Para fazer essa fórmula aqui, ele usa a equação de Steinhart. Basicamente tem esse logaritmo aqui, né? Enfim. Aqui vai ser o Hall, vai ser o valor lido pelo ADC. A gente tira menos 1 para aproximar o valor da resistência, faz o logaritmo para... Tem a curva lá da equação, aí tem a variável beta que a gente definiu. Enfim, uma modelagem matemática para pegar esse sistema elétrico, esse valor elétrico, puramente elétrico, e transformar em algo que a gente conhece, que é o Celsius. Então, essa abstração aí. Aí depois ele pega aqui a temperatura em Kelvin, correspondente a 25 graus Celsius, converte de Kelvin para Celsius, e aí gera o nosso Celsius. Então, a gente pega toda essa informação, junta ela e joga para a variável Celsius, tá? Que é um float. Assim, falando assim, no final parece mais fácil, né? A gente vai falar que agora a nossa variável global, aquela que a gente definiu bem antes, que pode ser acessada em qualquer momento do código, recebe essa variável interna da função, que só pode ser acessada na função, então é por isso que ela existe, a variável global. Ela vai receber e aí vai imprimir no nosso terminal qual foi a temperatura que ele captou nesse momento, beleza? Se o semáforo, essa verificação serve para garantir que o semáforo foi criado com sucesso antes de usar, e aí, se ele for criado, ele vai mandar essa temperatura, ele vai liberar o semáforo e vai falar, olha, tem um valor novo. Aí o semáforo sinaliza que pode passar esse valor novo. E um delay de 1 segundo antes de repetir essa leitura. Eu vou botar aqui 3 segundos para ajudar um pouco a gente, tá? 3 segundos e sempre clica em salvar porque ele não salva sozinho. O envio de mensagem. Vamos lá. A gente vai criar um buffer, né, um array de caracteres ali para mandar algum tipo de mensagem. E aqui vai ser a função que vai ser botada lá no FreeRTOS, né, do Sistema Operacional de Tempo Real.
O que vai acontecer nessa função? Ele vai enviar, basicamente, o valor que recebeu de temperatura no tópico desejado. Então, vamos com calma. Verifica se o semáforo foi criado, espera por até 3 segundos, esse semáforo é liberado para outra task quando a temperatura for lida e estiver pronta. Então, primeiro a gente tem a task de gerar o dado e depois a task de mandar o dado, tá? E aí a gente vai copiar o valor do Celsius global, que é a variável global, para dentro dessa função, vai chamar aqui de value, vai fazer uma conversão aqui, copia o valor atual e formata como string de 2 casas decimais, é esse sprint aqui do jeito que tá? Então ele é essa formatação. E ele vai guardar, agora que ele converteu esse valor, que era em float, para string, ele vai string de 2 casas decimais, quer dizer, ele recebe um float de 2 casas decimais, converte para string, e agora ele vai guardar nesse array de caracteres, chamado txbuffer, tá? Desculpa por ter me confundido, mas eu acho que deu para entender. A gente vai printar esse valor que está sendo enviado, só para a gente ter controle dele. E a formatação bonitinha e tal, do array de caracteres, que esse valor foi armazenado. E a gente vai falar assim, ó, ESP, por meio do MQTT, sendo o cliente publicador, vai publicar no tópico chamado temperatura do subtópico acerte, tá? E aí ele vai, enfim, essa é a função basicamente de publicar, essa função é bem interessante. E aí vai aguardar 2 segundos e vai fazer o próximo envio, beleza? Vou botar aqui 3 segundos, já que a gente colocou 3 segundos ali. Guarda 3 segundos. Espero que continue funcionando aqui, né? E a função principal, o appmain, que vai basicamente inicializar a memória para armazenar as configurações de Wi-Fi MQTT da ESP. Vai inicializar o Wi-Fi, que é aquela função que eu falei para vocês, que faz toda a parte de inicialização Wi-Fi, passa o nome da rede, passa a senha da rede. E aí a gente vai ter a inicialização do MQTT, que vai fazer toda a configuração do MQTT inicial, né, aqui. Então, a gente vai falar qual o canal de comunicação que a gente vai usar, o endereço dele, no caso é o Mosquito, porque é público, a gente pode usar para aprender, enfim. A gente vai criar um semáforo binário e a gente vai ter 2 tasks principais, como eu falei, né, na aula passada. A gente tem uma task que é mais importante e outra que é menos importante. Primeira, de gerar dados. A de gerar dados é uma task mais importante, então ela vai ter prioridade 6. E a de mandar os dados é menos importante, porque primeiramente a gente gera e depois a gente manda. Até porque a gente não pode mandar algo sem ter algo para mandar, né? Não tem como a gente enviar uma carta sem ter a carta. Beleza? Então essa task aqui para gerar e essa task para mandar. A task geradora de dados é essa toda que envolve o sensor de temperatura. Aqui podia estar mais modularizado, tá? Vocês organizam da forma que vocês acharem melhor. Mas essa geração de dados, ela já inclui a obtenção e tratamento do dado. E aqui é de mandar dados, essa aqui, send message, né? Então ele vai dizer aonde vai publicar, o tópico que vai publicar e o valor que vai ser publicado, tá? Tem que ser nesse formato string, tá bom? Que é tipo um JSON. E aí é isso, basicamente. A gente vai ter aqui o resumão final. A ESP conecta o Wi-Fi, conecta-se ao broker, que é o canal de comunicação, vai gerar o dado e vai mandar esse dado. Então é isso. Vamos ver funcionando. Então, galera, aqui com ele funcionando, a gente tá vendo aqui que a gente manda um valor, ó, a gente pode clicar nele e a gente tem esse acesso a esse deslizante aqui. Então a gente coloca aqui, ó, 78,5. Aí ele vai mandar da determinada temperatura, menos 11 graus Celsius, 55 graus Celsius, enfim, vou deixar aqui rodando. E aqui, ó, tá conectada o público, até o Wi-Fi que o que propõe, né, pra gente, e já fez a conexão lá com o Mosquito, tá? E aí a gente vem para a última aplicação, que eu vou mostrar rodando aqui para vocês, que é um script Python que usa uma biblioteca Python para receber esses dados que a gente está mandando. Então vamos lá, esperar. Ó, ele vai dar erro por quê? Porque eu não fiz o install da biblioteca Python de MQTT. Então a gente primeiro faz um install, a gente roda aquela primeira célula, pip install parro MQTT, que é essa biblioteca aqui, ó, Python para MQTT. Então ele tem todas as funções que ele usa para, enfim, fazer um MQTT funcionar em Python. E esse código, esse collab, seria o subscriber. Aqui o OK seria o publisher. Então ele pegaria informação e jogaria para algum lugar. Aqui seria o subscriber. Ele estaria interessado num tópico. Aquele algum lugar seria tipo assim, o OK pegaria informação, jogaria em um tópico específico. E esse tópico específico de algum canal de comunicação é exatamente o que esse subscriber quer.
tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Eu vou clicar agora que a gente instalou aqui o PowerMQTT, a biblioteca Python para lidar com isso. A gente vai rodar e ver aqui funcionando. Então, a gente espera aqui, ó, eu vou mandar aqui 55,9 graus Celsius. Vamos ver se está chegando ali, ó, 55,91. Vamos alterar aqui para menos 3,5. Vamos ver se chega aqui, menos 3,5. Enviando o valor, menos 3,5. Chegou o valor menos 3,5. Tá, gente, pra mim isso aqui é mágico. Isso aqui é lindo. Não é nem mágico, é lindo. Porque, enfim, a gente consegue entender, mas muito legal. E aí, por quê? Vamos explicar um pouquinho esse código Python, né? Bem rapidinho. Time para fazer pausas e controle de tempo. PowerMQTT, que é essa biblioteca Python para lidar com o MQTT. E aí, justamente, esse script Python, novamente, seria o subscriber, seria o interessado na informação que esse cara está publicando. Aqui seria uma função que vai ser chamada automaticamente pelo broker. E aqui seria um print da mensagem e o tópico da mensagem, de onde essa mensagem veio, e a mensagem. E aí esse payload, né, que é justamente aquele conjunto de JSON, que é a informação que está chegando. E aí, como vocês podem ver aqui, é o tópico que ele foi mandado e o valor, tá? Tipo, justamente chave-valor, por exemplo, que é aquela história do JSON. E aí, de onde veio esse tópico? Como é que ele conseguiu? Aí a gente desce um pouquinho aqui. Cliente, ele cria aqui um cliente MQTT, mas o mais importante, ó, ele se conecta a esse broker nessa porta com esse tempo, segundos entre pings automáticos. Então, tipo assim, ele entrou no canal de comunicação. O que é que falta para ele agora? É entrar no tópico que ele está interessado. Então, ele fala, ó, que ele quer o tópico temperatura da assert. E por coincidência, aqui, ó, por coincidência não, né? Porque a gente fez. Ele vai estar aqui, ó. O cliente publicador no tópico temperatura assert. Ronaldo, se eu tirar um S daqui, eu vou continuar recebendo informação lá? Não, porque agora o subtópico é diferente. E esse cara tá interessado no assert com 2 S, não com assert com S. Então tem que deixar aqui com 2 S e esse cara vai sempre receber. Beleza. E aqui ele vai criar um loop, vai ficar rodando por 60 segundos e depois vai parar, tá? Então vamos aqui rodar de novo, porque eu acho muito divertido. Mas basicamente é isso, gente. A gente vai estar aqui recebendo esses dados. Então vamos estar aqui 46 graus Celsius, ó. Enviando o valor 46 graus Celsius, ou seja, ele pegou o Wi-Fi, pegou o TCP, por meio do MQTT, mandou esses 46 e o nosso subscriber chegou a 46. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso queridíssimo MQTT. Ele é super útil, super legal. O meu projeto usou ele. E é muito fácil de trabalhar com ele, é muito legal. Enfim, sem comentários para o queridão, mas ele é muito bom mesmo. Então é isso, gente. É um prazer. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa jornada de atividades de OT. Mas chegamos ao fim do ciclo 1. Espero ver vocês no futuro e que dê tudo certo no estudo de vocês. É isso. Tchau, tchau.